Oizinho, fica até o final. Junto ao objeto de domínio revelado dentro da Bíblia, eu vou trazer um pouquinho do que eu escrevi há muito tempo. Há muito tempo, eu vou até tentar ver aqui que ano que foi, sobre as profecias de Nostradamus, tá? E junto à litera, que é a própria, são os dois testemunhos de Apocalipse 11, que é a candeia, né, o candelabro, e a oliveira ao mesmo tempo, que é o candelabro e a árvore, e que se torna estrela, tá? Fica até o final porque isso tem a ver com os marroquinos, né, que estão passando a fronteira por liberação de alguma forma da França, né? Eu tô vendo há 2 dias já essa observação e o tempo todo relembrando aquilo que eu escrevi, que eu lembro muito bem, né, sobre essa questão das fronteiras, desse jogo estratégico e que vai envolver sim as monarquias de Apocalipse, né, onde o quinto já caiu, né, para o sexto, para o sétimo, que levará o oitavo à perdição, tá? Então quem tem inteligência decifre o 666. Então eu vou ler essa parte e eu tô gravando no YouTube para ficar fácil, né, de distribuir, tá bom? Então tá aqui numa centúria, né, a 18, e fala assim: por discórdia e displicência da França, as portas se abrirão para Maomé, tá? Como tá escrito lá, tá bom? A tradição da França, então aqui eu acabo fazendo a tradução. Lembrando aqui, ó, quer ver? Deixa eu até colocar aqui para ficar tudo certinho. Deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui, peraí. Marroquinos. Fala da França, mas vocês vão ver que vai falar da Espanha, tá? Ok? Lembrando que a Espanha ela tem ali monarquia. A gente está falando da questão de mesa, problema da mesa. Tá? Aqui, ó. Os imigrantes marroquinos que chegam à Espanha pelas fronteiras do norte da África entram no Ceuta e em Melilla, né? Que são cidades autônomas espanholas, tá? Ficam no continente africano, ok? Há uma única fronteira terrestre e tal. Existe aqui, ó, o histórico desses territórios, existe um acordo entre a Espanha e Marrocos sobre a migração. É exatamente isso que a profecia vai falar. Então quem tem inteligência, decifre o 666, porque é exatamente isso que a profecia vai falar, tá? Lembrando que aqui a religião, presta atenção, a religião da maioria dos marroquinos é do Islã, né? Sendo muçulmanos sunitas, tá bom? Ok? Então isso é importante também, tá? Então fica até o final. Então veja que há um acordo e a profecia, o que eu escrevi há anos atrás, está acontecendo. Então, por discórdia e displicência da França, as portas se abrirão a Maomé. Tá, e o profeta Maomé, né, de alguma forma, ele chega ao norte da África, tá? E ele tem uma relação, sim, com o Marrocos, tá bom? Então aqui é o que eu escrevo. A traição da França fará com que os czaristas engulam a própria França, que no passado deixou de ser a aliança dos templários que se destacou para o priorado de Sião e saindo do próprio templarismo hoje das lojas dado revelado. Então tomem cuidado. O que acontece? Quando a gente tem o problema até futuro da ordem da jarrateira e antes disso o problema da França como monarquia casando com a Inglaterra, tá? Então ocorre isso lá no problema do Felipe o Belo, né? O Belo Idiot, né? Eu tô com os meus pés sobre o banquinho podendo falar isso.
Então, o que acontece? Então, essa condição entre a monarquia da França e da Inglaterra dá extensão mais à frente a Portugal também, tá? Por isso que não há rei, ok? Não há rei, não haverá rei, a estender as questões da ordem da jarrateira, ou seja, ao ocultamento do objeto de domínio, do objeto da revelação, que é o objeto que de fato faz as pessoas usarem compasso e que está ali lá no testemunho de Apocalipse 11, que é a candeia e a oliveira, tá? Ok? Que prova o problema da terra santa pisada, uma série de coisas. Então, o que acontece? Essa traição da França como monarquia ainda hoje, ela vai se estender, né, com jogos estratégicos de fronteira para que de fato se engula a própria França, porque aonde, que é o que tem nas profecias de Nostradamus, entrar a confusão, aquele país está tomado. Então tomem muito cuidado, tá? Aquele país está tomado pelo anticristo, ok? Porque é através da confusão que não consegue se resolver nada, ou seja, condições, guerras civis, né? Uma série de coisas, tá? Então os czaristas dessa ordem, né? E que puxa aqui para Maomé e tudo mais, e que estão em peso na aliança dos 2810, ou seja, da monarquia, das 10 cidades, ainda hoje, com a galinha cabeçuda vermelha necrótica, a Inglaterra, né, estão agindo com a mesma mesa e dizendo serem cumprimento. Então tomem muito cuidado, porque não são. Com a amostragem do grau, que são as duas testemunhas de Apocalipse 11, que é a mesma liteira, né? Da liteira saberão. Basta perguntar desta mesma sabedoria alimento para um povo e com isto planejar como dar ao povo este caldo de alimento. Pronto, assim o saberá. Lerá através da alma e entenderá quem é quem. Porque veja bem, o povo nada sabe, continua nada sabendo. Se nada sabe, o anticristo tá aí com tudo. Este ataque, meus amados, de 2015 na França e pelos de Maomé é então fruto da liteira descoberta e revelada já em 2011. Né? Então veja bem, eu escrevi isso daqui em meados de 2015. Mas muito cuidado com os vermelhos e os brancos do poder. Então alguma coisa também estava acontecendo em 2015. Mas agora realmente isso aqui está se cumprindo, ó. Mas muito cuidado com os vermelhos e os brancos do poder enfadados ao gole da ira pelo cumprimento. Porque assim, os brancos e vermelhos, né? Os partidos, né? O da direita e da esquerda. Entende? Mas todos estão jogando pelo mesmo jogo. Isso Nostradamus fala constantemente, tá? Outra condição, e sobre esta mesma centúria, e que diz respeito ao que haverá, ou seja, uma discórdia de aliança manipulada entre a França e os Maomé, que proverá a entrada destes, olha o que eu escrevi, por migração no território de forma a estarem em locais estratégicos, como próximos à fronteira da Espanha. Olha o que eu escrevi. E assim, por simulação, anarquizarem terrorismo, atingindo o quinto, e para tanto o quinto que é aliado, que é o quinto império Portugal. Não Portugal, povo, né? Ok? Mas os reclamados portugueses e já observados por Padre Vieira. Tá? Então isso é tudo um jogo dessa monarquia dos 10 ali, tudo um jogo estratégico que vai envolver o Estado, os brancos e vermelhos, direita e esquerda, certo? Abrindo as fronteiras da Espanha, porque isso é uma facilitação para a entrada e distribuição na Europa do terrorismo, entende? Mostrem e perguntem, amados, como na mesa dar ao povo todos a liteira, assim a todos saberá quem são quem desta vez. Acabei de falar. Pergunta para o povo, você sabe do objeto da revelação? Não, não sabe. Então pronto, tá aí o jogo. Né? Continua sendo, né, uma prisão. Não há desculpa, ela é de todos e principalmente sobre a sabedoria econômica, e para tanto não se esqueçam quem cria
despreparados é a cidade prostituta de mesa e ordem. Quem cria despreparados, ou seja, você não pode saber, certo? Tem que calar a boca dela. A revelação não pode ir para ninguém, entende? Então pronto, tá aí, tá muito claro. E nunca o cumprimento e sua ordem. Então o cumprimento, né, não acontece da liteira. Por este mesmo terrorismo procurarão dar tudo a cabo, reprimir, deprimir, de forma que as pessoas não consigam ter condições de se defender e defender um Estado justo, e sem este sempre poder de ordem, de mesa e de alianças, ok? Então assim, então o povo que nada sabe, o maçom enganado, né? O Rosa Cruz enganado, o cristão enganado está engolido pelo anticristo, meu querido. Por quê? Porque eles fazem as estratégias, o povo não tem, né, valor científico, provas para garantir, de fato, com a régua, com a métrica, com o compasso, as questões, e pronto, eles fazem, né, proezas. Então, proezas, ataquem, mas sem danificar a terra, com inteligência. Apenas os homens e sem prejudicá-los, e conforme está neste direito e trombeta 144, né? No caso, criem estratégias, né? E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Veja bem, essa questão aqui ela é muito importante, né? Porque ela vai explicar também o problema de Apolion. O problema de Apolion a gente vai falar segunda-feira às 20 horas, tá? Prestem atenção, não mexerão com os czaristas ainda, mas com as fronteiras. Olha o que eu escrevi, gente. 2015 foi. Não mexerão, 2 anos antes de 2018. Não mexerão com os czaristas ainda, né? Mas com as fronteiras, eles mexerão com as fronteiras. Usem de muita inteligência, mas proezas nestas divinas trincheiras. Divinas por causa da revelação, tá? Estamos trabalhando com 2 frentes e que no contexto são 3. Os brancos, os que se dizem de direita, e vermelhos, que se dizem de esquerda. Os bodes e carneiros, ou seja, os que são satanistas, tá? Mas aliados aos sacerdotes da prostituição, tá bom? Forma um aí, sacerdote que tem milhões, que tem casa não sei onde, né? Usando a igreja como caixa 2, né? Formando um e o terceiro de Nostradamus, né? Os 144 mil, e assim temos a discórdia e displicência de uma França na história dialética. E hoje um povo que vendo a liteira em mesa procura resistir com a discórdia e displicência dada como simulacro de uma França anárquica em poder. França porque ela representa o problema do templarismo, tá? Quando ela se une à Inglaterra, aí tem a ordem da jarrateira e aí tudo mais na história, ok? Por sinal, uma obra que eu escrevi, né? Da razão, o senso e o espírito, o problema das cruzadas, e que eu acho que me custou aí, né? Uma certa perseguiçãozinha, né? Mas graças a Deus que o quinto império caiu, amém por isso. 18, né? O quinto caiu, o 6º durará pouco tempo, né? Aí o 7º, acho que é o vacilão, que leva a 8ª perdição. Então, por discórdia e displicência da França, as portas se abrirão para Maomé. As portas se abrirão para Maomé. De sangue molhada a terra e mar senóis. O porto de Marsella está tomado de velas e embarcações. Gente, tá acontecendo, ok? Impeçam todos os pontos estratégicos, todos. Isso eu escrevo lá atrás. Marcenóis ou arsenóis, arsenais, impeçam.
Querido, estamos aqui falando de monarquia dos 28 atual, ok? E por isso, na centúria 19, quando a serpente cerca o altar. E agora tem uma relação com o papado. Veja que a sede pelo templo da serpente da antiguidade oculta. Isso daqui ainda tiraram da minha cara na época, né? E tá tudo claro, tá claríssimo. Veja que a sede pelo templo da serpente da antiguidade, ocultando pelas 7 cabeças da prostituição, é instituída em Roma, quando a ela mesma, em 2011, chega a revelação, que é a liteira, os 2 testemunhos de Apocalipse 11, e por isso, e de forma urgente, se estabelece um papado. Amados, um papado pela Argentina e pela Ordem de Roma corrompida, que é a Espanha, não os espanhóis, problema ali observado em Padre Vieira na História do Futuro, aonde ela com a candeia vem varrer a casa, tá? Então não tem como não colocar essa observação. Então, quando ela cerca a serpente, o altar, pois eles também esperavam essa revelação, um altar participante para manter os da monarquia, os 28, 8 mais 2, 10 da cidade, os sempre homens eternos e imortais, né? Isso daqui é uma crítica, e decididos em manter oculto o templo, o tabernáculo divino, o santo dos santos, do santo grau com número por sepultamento, onde coisas acontecem descritas na própria centúria que falarei. Mas antes é importante lembrarmos da carta do priorado de Sião, entregue à Inglaterra e à Ford, instituído de forma cínica e por dedo duro, mesmo os planos destes mesmos, e publicada, eu vou explicar, infante, né? Enfim, quando a serpente cerca o altar e o sangue de Trojan está preocupado com o espanhol, por causa deles será minorado um grande número. O líder foge escondido nos brejos pantanosos. O sangue de Trojan é o cavalo de Troia, preocupado com o espanhol e coligado à Argentina, hoje a Argentina papal e da serpente. Tá, porque quando eu fiz a revelação, trocaram o Papa por um Papa argentino, tá? Mas é aquela Espanha, é aquela Argentina da monarquia, dos ruins, né? Dos que não querem a verdade, tá? Lembrando que eu vou falar rapidamente da Carta de Sião. A Carta de Sião entregue à Inglaterra do problema, né? Do templarismo da Inglaterra, como eu já observei com a França, lá no Felipe o Belo, idiot, né? Estou com os meus pés sobre banquinho. O que acontece? A carta da Inglaterra, a carta que foi entregue à Inglaterra e à Ford do Priorado de Sião é como se fosse uma carta dedo duro. É como se entrasse alguém dentro da reunião deles e escrevesse tudo o que eles estrategiaram para esses tempos, né? Porque quando a gente pensa em estratégias que sejam monárquicas, né, de domínio sobre povos e tudo mais, a gente pensa por anos, né? A gente não pensa de um dia para o outro, são estratégias. Então a carta do Priorado de Sião, ela explica ali uma parte que eu acho bem interessante, que é tipo assim, é fácil manipular o povo, dê sangue a eles, essas coisas, entende? Então por isso que eu coloco ela aqui, que é importante a análise. Então, mas de qualquer forma, sobre o sangue de Trojan, né, esse cavalo de Troia. Vamos lá, amados, o que entendo com clareza, conhecendo a liteira da revelação, e o poder de revelação e cumprimento do próprio Espírito Santo e a clareza das coisas que está ocorrendo e haverão também de ocorrer. Então vamos ler juntos, tá? Quando se detecta os 2810 da monarquia em aliança ao qual os da Espanha estão aliados e por isso muda-se o papado adornando o altar com a serpente instituída como novo império, deles continuando a sepultar os testemunhos, Oliveira, Candeiro, e o sangue do cavalo de Troia, e que é o sangue da fortaleza da Santa Aliança, se preocupa com o espanhol, que é o que vai acontecer agora.
visto que está ocorrendo na Venezuela, e visto que isso era o que estava ocorrendo na época, e visto que Padre Vieira alerta o espanhol como aliado do anticristo e chamado o mesmo a se arrepender ao cumprimento, a resistência começa. E me parece que o líder do comunismo aqui na Fortaleza perde, e amém por isso, e por isso fugirá pelos pântanos. Eu escrevi isso em 2015, tá? Por isso libertaram-no, mas lembrando que esse líder que está aqui e ainda conosco é do branco e vermelho, o norte e sul de Daniel também pego. Porque, insisto, em 2011 foi encaminhado a Roma a minha obra e sobre o grau, introíbo de altaridez. E em seguida, 4 meses depois, o papado foi totalmente alterado e com a Argentina. E em seguida sofri os 1260 dias do deserto, na tumba, corrompida, sem asas, os 3 anos e meio do filho, e em seguida novamente me levantei, e estou aqui e cumprirei como está escrito e até o fim, os detectando e ajudada pela terra, detectando a ordem de Roma nas mesas e nas salas, brancos e vermelhos, todos extremistas, e por moedas, ou seja, vendidos, cumprindo o ocultamento do santo grau, do grau, que é a oliveira, candeeiro, com números, a um povo, e os fazendo de fantoches pelas suas idolatrias, cultos, altares, iniciáticas, e ainda ciência prostituída, e não cumprindo absolutamente nada, 144 mil, milhares, milhões do cumprimento. Vejam que coisas maravilhosas. Deus é maravilhoso. Tours de Orléans, Blois, Angers, Reims e Nantes, cidades ofendidas por súbita mudança. Rios, dardos, regiões, terra e mar e tremor. Centúria 21. A pedra. A pedra é o próprio objeto da revelação. A pedra que tem ângulos, angular, deixada de esquina. Contém suas profundidades barro branco, que sairá leite branco de uma racha. Para quem não sabe, qual que era Débora, né? Ela mata com manteiga, manteiga que vem da vaca. A vaca, lá na arqueologia, ela tem uma relação com as questões da revelação, tá? Então, que sairá leite branco de uma racha. Desnecessariamente, pessoas preocupadas não ousarão que toque nisso, isto. Inadvertidamente que a fundação da terra é de barro, que é o pé da estátua de Nabucodonosor, ok? A França, sentindo-se ofendida por súbita mudança, dada a própria história, não é, amados? Compreendida, então dada a história. Então, entendendo a França e agora sentindo-se ofendida por súbita mudança, porque acabou de se cumprir, tá? Então, compreendida esta França e como se é branca, vermelha, aliada em salas, em ordens de Roma, iniciáticas e fingindo brigar com a fortaleza do cumprimento, prestem atenção, e ainda sem cumprimento, então odiosa esta França se levantará e armará tendas, as mesmas de Noé, do embriagado. Mas neste caso, não diz que são da corrupção, pelo menos até aqui, né? Até aqui hoje, 31/7/2026. Ok? Bom, vamos lá então. Até aqui. Se brancos ou vermelhos, apenas diz que ofendidas pelas súbitas mudanças, estará assim. E o que eu acredito ser de súbito e mudanças, isso eu escrevendo lá atrás, com o Espírito Santo, obviamente. Vamos finalmente disto falar.
Não apenas acredito como é o súbito, a mudança e a verdadeira, apenas a visão da verdade da litera, números e sua própria história e geografia, que está se cumprindo agora, exatamente agora. Eu escrevi o que agora eu falo e se cumpre. Sempre destes homens corruptos e cheios de fantasia, ou seja, as alianças de poder e mentiras a um povo. E assim, dado súbito esta excelsa mudança, sobretudo, faz com que então comece uma tensão maior e de guerras, onde o sotaque deles é claro. Então, ver pelo sotaque. Não toque nisto, não dê aos porcos e cachorrinhos criados por nós mesmos as verdadeiras coisas santas. Tomem cuidado, porque isso é o jogo do ladrão. Somos preocupados, mas desnecessariamente preocupados, por isso não ouse, não faça, não divulgue. E estes, amados, são os que guiam nos seus sempre calabouços da corrupção. Uns dizendo serem carneiros brancos e outros bode vermelhos, um do direito por sua extrema direita e outros do vermelho comunistas, mas todos comuns a eles mesmos e com sempre os mesmos intentos, e por isso, conforme Daniel 11, comendo na mesma mesa. Bum! Pego o ladrão. E você ainda tem dúvida? Porque veja bem, não dê aos porcos, não dê aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos que eles mesmos criaram por ordem, né? Então ninguém pode saber da revelação, ninguém pode saber da verdade, o anticristo domina. Quem começou com essa história no tempo de meu deserto, ao qual em deserto não detectei a tramóia, e também ninguém, porque tudo pelo divino deve ser cumprido e se cumprirá, miseráveis, irresponsáveis, legião luciferiana de homens, anjos caídos, e a gente vai entender o daimon segunda-feira, sempre alimentados por este coração podre de anticristo e suas moedas que não lhes servirão para mais absolutamente nada, nem para comprar-lhes a liberdade. Quem são a cada um de vocês? Enfim, então veja bem, tudo que é de Deus tem que se cumprir, vai se cumprir no momento certo. Por exemplo, eu nunca tinha percebido que o quinto caiu do quinto império. Eu só fui perceber anos depois. Quer dizer, Deus me revelou anos depois, entende? A mesma coisa, quantas pessoas leram o candelabro e nunca ninguém enxergou os números dessa pedra angular, tá? Então é aonde está o Espírito Santo. Mas vejam que interessante na centúria 21. Vamos ler. A pedra, e que é a litera, possui profundidade de barro branco, e que dá leite, porque nutre e enche de sabedoria e gordura. Leite e não manteiga, que matou Císera, que é tipo um anticristo, mas que daqui também se faz e mata Císera. Um miserável anticristo, muito infame e pequeno na época e por Débora, não o grande anticristo, né? Sendo que quem tem inteligência decifre o 666, que é número de homem, o homem daimon, endemoniado, esse é o anticristo, tá bom? Gente, é tudo de carne e osso. Uma profetisa junto às tribos conforme as escrituras, é o anticristo e sua legião, tudo endemoniado. Contra a pedra angular, deixando a pedra angular de esquina, etc. A pedra contém suas profundidades barro branco, que sairá leite branco de uma racha. Desnecessariamente pessoas preocupadas não usarão toque nisto, inadvertidamente que a fundação da terra é de barro. Então leite é algo bom e manteiga que alimentou Císera como aquilo que sai do leite, algo inversamente mal, mas mal para Císera, não para os da verdade. E o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque, e Císera desceu do carro e fugiu a pé. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor,
e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai todos aqueles que, dizendo serem cananeus, não o são, que vendo a transfiguração de Jesus, fingem não ver, que impedem a paz alimentando Jezreel, mantendo Jezabel como líder e cachorra doadora de leite sem sabedoria. Né? O problema dos gêmeos e de Roma. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Sim, pois se nasceu um filho da mulher revestida de sol. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Cumprido. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel, onde houve uma prostituição. Vocês no passado já mataram demais, e por isso agora no futuro serão vocês que não mortos pedirão para morrer. Não o povo, mas vocês todos e do poder, pelo menos que dizem terem poder. Acremente amaldiçoai aos seus moradores. Juízes 5:23. Asperamente amaldiçoai aos seus moradores, aos que continuam crendo e seguindo seus erros e intentos e poder, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas, porque esta nada oculta, corajosas e com líderes valentes, digno e agora neste tempo não corruptíveis. Vai vendo. Água pediu ele, leite lhe deu ela. E ele, corrompendo, em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. E em prato de nobres lhe oferecendo manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores a sua direita, e matou a Sísera. E rachou-lhe a cabeça quando lhe pegou e atravessou a fonte. Né? Cumprido, ok? E assim, amados, porque de alguma forma o quinto império caiu. E assim, amados, entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado, entre os seus pés se encurvou e caiu. Caiu o quinto império. Onde se encurvou, ali ficou abatido. O quinto para o sexto que dura pouco, tá? Que agora é esse problema da França. A mãe de Sísera, lembrando que a França é monárquica, a mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade, porque tarda em vir o seu carro, porque se demora os ruídos dos seus carros. Vamos lá o que eu escrevi. Compreendem agora a profundidade da pedra preciosa, a pedra angular, uma pictografia e suas profundidades de barro branco como leite, dado a sua abertura, ao qual estes, como Sísera, sempre repetindo a mesma história, dizem que isto por ser sagrado e no sagrado deles, profanando, não se deve tocar, mas o que eles, como Moisés, toca, pois Moisés dizendo não bebam sangue, assim bebia. E assim estes mesmos dizendo estarem em ordem de mesa preocupados, estes todos Síseras alertam não tocarem nisto, pois isto pode ser perigoso na mão do povo, mas nunca na mão deles, como poder guiando o povo pela mentira. E aí eu coloco aqui, pela mentira, né? Seus extremistas, malditos, corruptores de ordem e cumprimento. 21, Centúria. A pedra contém suas profundidades de barro branco, que sairá leite branco de uma racha. Desnecessariamente pessoas preocupadas não ousarão toque nisso, inadvertidamente que a fundação da terra
é de barro, ou seja, não é uma fundação mentirosa. Lembrando um detalhe, né? É na racha, num jogo, né? Num trucet, que ela sem braço derruba, né? Sem braço. Isso está em Daniel também. E eu disse várias vezes que o general, o capitão, o mestre de sala diriam: não, não, isto não deve ser visto, eles não estão preparados. O povo que condenamos o tempo todo a serem guiados por nossas sempre mentiras, nossos sempre intentos e poder dizendo ser ordem e não ordenando absolutamente nada, a não ser o seu sempre poder de moedas. Mercado e monopólio, sedentos, miseráveis, famintos, porcos, todos. E são estes os daimon, né? Os endemoniados, né? A legião do anticristo. E são estes que, estranhamente prestando, dizem que não presta. Diríamos, e assim pessoas preocupadas e de forma despreocupadas dirão que isto não se deve tocar, pois não ousarão tocá-la. Tocando porque a terra tem fundação de barro, é delicada conforme construção deles mesmos e prestes a ruir a sua própria destruição. De si mesma, como é a própria estátua de Daniel bíblico, e agora de ferro e barro nos seus pés, da vara de ferro, dos que sabem olhando para o barro ao qual vocês se prestam, partes desta infeliz estátua de Daniel bíblico, sempre da corrupção, querendo ser os pés de uma cidade. E agora? Isto é uma verdade que estamos ainda vivendo. Mas vejamos e continuemos que tudo nos ficará muito claro. Na centúria 22, a França será atacada pelo que virá, e sendo sabotada em seus empreendimentos, visto a liteira e a ordem a quem se presta, fingindo guerra com estes infelizes e mentirosos guerreiros, Messias da fortaleza e olavos vermelhos, e assim conhecida e vista. Todos conhecidos e vistos terão mortalmente seus artifícios lesados e com muita frieza e gelo, porque o que viverá e nos intentos destes vivem, não tem mesmo nenhum senso para ser, em este sempre miserável poder para alguns e destacando todos. A França significa na centúria sempre traição, e que é ordem de salas, começando pela ordem de Roma, atada à Argentina e todos os demais sempre na mesma trilha. O que viverá e não tendo nenhum senso, virá lesar mortalmente seu artifício, Altum, Chalons, Langes e Ducens. O granizo e gelo farão grandes malefícios. Vamos lá? Vou repetir, os que vivem pela mentira e aliados entre brancos e vermelhos, e nesta mesa malditas de sala e de ordem extremistas, com Olavos comunistas e fingindo guerra com a França, né? Olavo que virou branco, né? Para dizerem serem cumprimentos e Messias aliados a Israel, o sacerdócio, né? Os sacerdotes, que é Estado e monarquia, serão vistos como aquilo que não tem mais senso nenhum e por isso sobre seus artifícios serão lesados. Os seus artifícios todos, e mortalmente todos estes três. Os que estão com o Olavo, né, essa representação, que é o vermelho dizendo ser branco agora, Messias e França dizendo ser inimiga ao qual faz gelo, que é o sacerdote, e a França como traição, então ao qual faz gelo e granizo, que receberão daqueles que estes queriam fazer enfermos e pela sabedoria, e que irão agora com muita condolescência lhe impor uma bela gratidão. Engraçado que está tendo chuva de granizo, né? Mas não é essa a questão. Aqui, ó, são gelos, né, frios, que receberão daqueles que estes queriam fazer enfermos, né, usar a ciência para dar a doença e pela sabedoria, né, pela ciência, e que irão agora com muita condolescência lhe impor uma bela gratidão, quer dizer, vai ter uma compra aí, tá? A centúria 23 para mim é o que também acontecerá daqui a 27 anos, né? Então 2015 mais 27, deixa eu ver se é isso mesmo.
Vamos ver se é 2015. Vai para 2042, não sei. Hoje, 2019, não, era 2019. 26 anos ainda e na batalha final com Miguel e Nostradamus, diz Ismael. Javali como simbologia remete a Jesus Cristo e leopardo ao contrário, os de 7. Veja que cairá apenas sobre a cabeça do leopardo, né, e tudo mais. Então prestem atenção, Porchevan Chevalier, tá, qual o sol nasce e tudo mais. Então eu vou parar por aqui, porque eu acho que são coisas mais à frente, né? E essa obra, Nostradamus, Nada Está Oculto, por sinal foi bem difícil, ela tem 211 páginas. Quando eu escrevi, realmente eu estava dotada pelo Espírito Santo, assim, sabe? Por sinal, as profecias de Nostradamus são muito difíceis, né? Para tirar, assim, os símbolos, conseguir entender um monte de coisa. E eu fico até eu mesma impactada, porque olha só, sobre essa questão da França, bateu direitinho o que está acontecendo agora em Marrocos, tá? Na época, quando eu trouxe ela, riram de mim, né? Riram de mim. Mas eu entendo que aqui tem muita coisa revelada, tá? E muita coisa também que pode ser usada como estratégia, né? Não sei também, mas eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na revelação. E sim, nós temos o poder de revelar coisas no futuro, tá? Com o Espírito Santo. Então fica a dica, né? Esse jogo que está acontecendo na França realmente é um jogo estratégico, mas um jogo estratégico para piorar as condições da Europa, e quanto mais piores, né, menos possibilidades de soluções, usando obviamente o compasso, tá? Então fiquem de olho, ok? Que isso daí é um jogo estratégico. Lembrando que aqui na Fortaleza, Daniel 11, a gente tem os navios de Quintim, ok? Mas a gente tem a questão da Santa Aliança, que muitos não seguirão a Santa Aliança, que tem a ver com o comprar, tá? Porque o jogo tá na raiz também. A Brasil é o que tem na profecia como aquele lugar da revelação. A revelação ela já aconteceu há muito tempo, em 2011, né? Mas desde então, nessa guerra assimétrica, está como está. E mais claro, impossível, tá bom? Então, até segunda-feira às 20 horas, que a gente vai falar sobre o problema de Apolion, a ontologia, a episteme, uma série de coisas importantíssimas, e que também trata as questões da virtude, da construção desse ser ontológico, para ser para si, para o outro e para o mundo. Um beijo.